Muito boa tarde, bem-vindo. Está começando a edição do Portal Notícias Bahia, o seu jornal semanal comigo, Luciana Novaes. E a partir de agora trago para vocês as principais notícias de Vitória da Conquista e região. Com a cobertura jornalística completa, o Portal Notícias Bahia vai além de manchetes. Aqui a Notícias ganha voz, ganha rosto, ganha participação, porque este é um espaço aberto ao povo e entrevista, análise, acima de tudo, diálogo. Informar, dialogar e servir a comunidade. Essa é a missão do Portal Notícias Bahia, um programa jornalístico que vem ganhando cada vez mais espaço entre os conquistenses. Com a produção da equipe de jornalismo do Portal Notícias Bahia, estamos ao vivo de segunda a sexta, das 13 às 14 horas, pelo canal do YouTube do Portal Notícias Bahia e pelas redes sociais da Rádio Melodia. Então, fique ligadinho aí nas redes sociais da Rádio Melodia. Informações com credibilidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. O Portal Notícias Bahia já está no ar. Acompanhe agora os destaques de hoje. Nem toda dor grita, nem toda violência deixa marcas. Alerta da delegada doutora Gabriela Garrido sobre o abuso sexual infantil no Brasil. No Brasil, 1 a cada 5 crianças é vítima de violência sexual. A denúncia vem da delegada e pesquisadora em violência contra a mulher, doutora Gabriela Garrido, em um contundente alerta sobre os sinais silenciosos do abuso infantil. Segundo a delegada, nem sempre há marcas visíveis. Muitas vezes, o sofrimento se manifesta em mudanças comportamentais sutis. E é justamente por isso que é fundamental estar atento. Nem toda dor grita, nem toda violência deixa marcas. Mudanças bruscas de comportamento, queda repentina no rendimento escolar, desenhos com fortes cargas sexual ou violências. Esses são sinais que podem parecer discretos, mas parecem ser ouvidos, afirma a delegada doutora Gabriela Garrido. Em 2023, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 60 mil casos de abuso sexual contra crianças foram registrados no país. No entanto, o número real é muito mais a subnotificação é gigantesca. A maior parte das vítimas não consegue ou não sabe expressar o que está vivendo. E frequentemente, a violência acontece dentro de casa ou em ambientes de confiança. As crianças não têm como pedir socorro sozinhas. Elas precisam que um adulto, um cuidador, um professor, um médico, uma enfermeira perceba o sofrimento, identifique a mudança de comportamento e tome uma atitude, reforça a delegada doutora Gabriela Garrido. O abuso sexual infantil é um crime silencioso que se alimenta da omissão, muitas vezes por medo, vergonha ou desinformação. Os sinais são ignorados, mas a delegada doutora Gabriela Garrido é categórica. Silenciar não protege, denunciar salva vidas. Vou repetir essa fala dela. Silenciar não protege, denunciar salva vidas. Ela orienta que qualquer suspeita seja imediatamente comunicada às autoridades. Os canais disponíveis são diversos: Disque 100, Conselho Tutelar, Ministério Público, delegacias especializadas e, em algumas cidades, até mesmo plataformas digitais de denúncia. A delegada doutora Gabriela Garrido destaca que proteger crianças e adolescentes do abuso sexual é dever coletivo. Você pode ser a voz de uma criança que ainda não consegue pedir ajuda. E isso pode mudar o destino de uma vida inteira, afirmou a delegada doutora Gabriela Garrido. O que observar? Sinais de possíveis abuso sexual infantil. Mudanças bruscas de comportamento, tristeza, agressividade, medo repentino de adulto ou lugares. Desenhos com conotação sexual ou violenta. Comportamento hipersexualizados, incompatíveis com a idade. Queda no desempenho escolar, dificuldade para dormir, pesadelos ou medo do escuro. Lesões físicas, infecções recorrentes ou dores inexplicáveis. Como denunciar? Vamos repetir
como denunciar? Disque 100, Central dos Direitos Humanos, Conselho Tutelar da sua cidade, Delegacia da Polícia Civil, preferencialmente especializada em crimes contra crianças e adolescentes, e Ministério Público. Proteger a infância é uma urgência social. A omissão é cúmplice. A denúncia, um ato de coragem, responsabilidade. Se há qualquer suspeita, denuncie. Você pode ser o elo entre uma criança em sofrimento e a chance de recomeçar em segurança. A gente precisa ser a voz de quem ainda não pode se queixar, diz a delegada, a doutora Gabriela Garrido. Gente, você que gostou das matérias aqui, doutora Gabriela Garrido, acesse o portal Notícias Bahia. Doutora Gabriela Garrido tem uma coluna no portal Notícias Bahia. Lá ela fala muito sobre violência contra a mulher. Ela fala tudo, muito temas super interessantes lá. Vai lá, acesse o portal Notícias Bahia. Lá na parte de colunistas tem a foto da doutora Gabriela Garrido. É só você clicar lá, você vai acompanhar todas as matérias da doutora Gabriela Garrido. O lançamento oficial do Arraiá da Conquista 2025 será hoje, com o anúncio das atrações musicais. Será apresentado pela prefeita Sheila Lemos no Parque de Exposição. Ei, prefeitona, está todo mundo na expectativa. O clima junino já começa a tomar conta de Vitória da Conquista. Nessa terça-feira, às 18h30, acontece o lançamento oficial do Arraiá da Conquista 2025. No Parque de Exposições Teopondo de Almeida. O evento contará com a presença da imprensa local, representantes do governo municipal e da Câmara de Vereadores. Na ocasião, a prefeita Sheila Lemos fará um anúncio oficial das atrações musicais que vão compor a programação deste ano. A expectativa é alta, já que as últimas edições, o Arraiá da Conquista se consolidou como uma das maiores festejos juninos do interior da Bahia, atraindo milhares de pessoas da cidade e de outras regiões. Com o crescimento do evento, a edição 2025 será realizada pela primeira vez no Parque de Exposições. O espaço mais amplo e estruturado, que acontecerá com mais conforto, segurança e acessibilidade ao público. A mudança de local atende à necessidade de acompanhar a dimensão que a festa alcançou nos últimos anos, sem abrir mão da valorização das tradições nordestinas. O Arraiá da Conquista é uma das principais celebrações culturais do município, movimentando a economia local, promovendo um turismo e fortalecendo a identidade regional por meio das músicas, das danças, da culinária típica e de uma programação que contempla artistas consagrados aos talentos locais. A programação completa e os detalhes sobre a estrutura do evento deve ser apresentado nos lançamentos. A expectativa é que a festa reúne grandes nomes do forró e da música popular brasileira, além de artistas da cena local, mantendo o equilíbrio entre tradições e modernidade que caracteriza o Arraiá da Conquista. O público poderá acompanhar o evento de lançamento pelas redes sociais oficiais do portal Notícias Bahia. Fiquem ligadinhos aqui no portal Notícias Bahia, porque Lucas Batista já se encontra aqui nos nossos estúdios e nós vamos contar um pouco sobre a vida de Lucas Batista. Lucas Batista tem uma história de superação, fé e compromisso com o povo de Vitória da Conquista. Então fiquem ligadinhos, eu só vou apresentar só essa matéria. Depois dessa matéria aqui, eu vou chamar os intervalos comerciais, preparar os estúdios para receber Lucas Batista. Fiquem ligados, gente, não sai daí não. A diretora da Fundação de Saúde se reúne com vereadores para discutir a situação do Hospital Esaú Matos. A diretora-geral da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, Séries Almeidas, participou de uma reunião com os vereadores do município. O encontro teve como foco principal a atual situação do Hospital Municipal Esaú Matos, administrado pela Fundação, que é referência em atendimento obstétrico e pediátrico para a Vitória da Conquista e toda a região.
Durante a reunião, Ceres apresentou um relatório com números de atendimentos realizados nos últimos anos, que reforça a importância do Esaú Matos e evidencia a alta demanda enfrentada pela unidade, principalmente por ser um hospital de portas abertas, que acolhe livremente a população sem a necessidade de regulação prévia. Os dados mostram que, quanto o Esaú é essencial para o nosso município, é a única maternidade pública da cidade e recebe pacientes não só de Vitória da Conquista, mas de centenas de municípios do entorno. Precisamos unir esforços para garantir que o hospital continue cumprindo sua missão, destacou a diretora Ceres Almeida. Ceres também aproveitou o momento para fazer um apelo em defesa da instituição, criticando discursos que desqualificam os serviços prestados pelo hospital. Desmerecer o trabalho do Esaú é desrespeitar os profissionais que se dedicam todos os dias e ignorar os milhares de vidas que passam por aqui em busca de cuidado e acolhimento. O que o Esaú precisa é de apoio, de união, não de ataques infundados, afirmou e concluiu quando todos juntos forças com ganha é o Esaú. E é verdade, Ceres tem toda a razão. Quando todo mundo fica juntando as forças, gente, fortalece o hospital. A prefeita Sheila Lemos vem brigando pela saúde do nosso município. Os recursos que entram para o município é recursos próprios do município. A prefeita, esses dias mesmo, ela esteve com o governador de Minas, justamente para procurar soluções para o município. Então, para de julgar, em vez de ficar julgando, acusando, vamos acolher o Hospital Esaú Matos. Vamos dar força, porque é o que todos estão precisando. É um hospital de referência em Vitória da Conquista, que dá suporte em todas as regiões. Nós temos um trabalho perfeito da secretária de Saúde, Fernanda Maron, que está fazendo um desempenho muito grande. Está aí agora fazendo a campanha da saúde, da vacinação, está percorrendo todas as zonas rurais, né, divulgando a importância da campanha da vacinação e contra a influenza. Ela tem um apoio da subsecretária Kalile Lemos, que também está fazendo um trabalho muito bom. Está de parabéns toda a equipe da Secretaria de Saúde. Mas a população tem que compreender. Para de julgar. Enquanto você fica julgando o Esaú Matos, por que não vai cobrar da oposição que estão lá sem dar suporte à 20ª DIRES? A secretária de Saúde esteve aqui, Roberta Santana, por que não cobraram melhorias para lá também? Por que não cobram bons atendimentos? Agora, ficar batendo nos hospitais, Daniel, isso é inadmissível, gente, por favor. Então, vamos parar de julgar, que não é momento de julgar, é momento de unir forças. Cobre do seu deputado estadual, do seu deputado federal. Ele teve votação em Vitória da Conquista. Cadê a representatividade dele? Está onde? Comece a cobrar. Começa, porque a prefeita está lá com o gabinete de portas abertas para atender. Ela não está olhando questões partidárias, não. Seja qual for o seu partido, do seu deputado, cobre ele emendas para a Vitória da Conquista. Em vez de julgar, comece a cobrar, faça valer o seu voto, porque em 2026 é eleição. Por favor, Dan, solta a Jeana Lopes, porque agora eu vou preparar o estúdio para receber o meu amigo Lucas Batista. Doidinha pra sentir seu cheiro, pular no teu colo. Eu quero um aconchego do meu nego. Eu quero um xodó, quero um beijo bom, um abraço apertado e vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Só se for baião de dois.
doidinha pra sentir seu cheiro pular no teu colo. Eu quero um aconchego do meu nego. Quero um xodó, quero um beijo bom, um abraço apertado e vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Apague a luz, que no escurinho é bem melhor. E vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Só se for baião de dois. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Só se for baião de 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 dois. Estamos de volta, agora estamos aqui no nosso estúdio com Lucas Batista, uma história de superação, fé, compromisso com o povo de Vitória da Conquista. Esse compromisso aí nunca deixou de existir. Em meio às diversidades da vida, algumas trajetórias humanas se destacam por sua capacidade de inspirar e transformar. A história de Lucas Batista é uma dessas, com um testemunho marcado por superação, fé inabalável e profunda gratidão. Ele se tornou símbolo de esperança para muitos. Mais do que vencer desafios pessoais, Lucas consolidou-se como um líder político respeitado, comprometido com o bem-estar e o futuro da população conquistense. Desde jovem, Lucas Batista enfrentou batalhas que exigiam resiliência e coragem. Em sua caminhada, encontrou no amor ao próximo e na solidariedade forças capazes de mudar não apenas sua própria realidade, mas também a de muitas pessoas ao seu redor. Hoje, o que poderia ser uma história de superação individual tornou-se um legado coletivo. Com uma voz firme, coração aberto, Lucas Batista compartilha suas experiências, tocando profundamente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. Sua vivência se tornou ferramenta de transformação espiritual e humana. Na vida pública, Lucas Batista tem consolidado seu nome como trabalho sério e compromisso, e com mais diversos setores da sociedade. Com o reconhecimento da prefeita Sheila Lemos, tornou-se figura de confiança na gestão municipal, exercendo papel de destaque na construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e econômico de Vitória da Conquista. A história de Lucas Batista é ao mesmo tempo pessoal e coletiva. Sua luta pela saúde se entrelaça aos esforços por melhorias urbanas e sociais, especialmente em regiões carentes de atenção do poder público. Lucas, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Luciana, esse convite para poder vir falar com a nossa gente, né, com o nosso povo, trazer um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente tem para o futuro. Eu acredito que quando a gente ama, a gente cuida. Eu falo que, eu parafraseio sempre Monsenhor Jonas Habib, que ninguém é bom sozinho. É uma das frases que eu levo para a vida, porque quando a gente faz a unidade, eu falo que traz a força e justamente aquilo que a gente mais tem de dificuldade, que eu falo que quando você traz a população
para perto de você e vai lutar com ela as dificuldades que ela tem, eu acho que fica mais fácil para você trazer a superação. Eu falo que superar os desafios são isso, é você pegar as pessoas que são menos favorecidas e dar a elas a oportunidade. Porque não adianta você querer ganhar só para si. Eu falo sempre isso. Quando você ganha só para si, você esquece do outro. E eu tenho uma linha de raciocínio que quando há eu demais, há Deus de menos. Então, eu gosto sempre de nós. Nós vamos fazer, nós fazemos. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi na vida, é que a gente tem que ter essa perseverança. Então, para mim, é uma alegria muito grande quando eu recebo um convite para poder vir falar um pouquinho para a população, principalmente o povo da minha terra. Esse povo que eu amo, é um povo que eu escolhi para me amar e o que eu amo com a maestria, com o coração aberto. Eu falo que o coração da gente, ele pulsa em determinados locais mais do que em outros. Então, a gente faz isso, a gente tem esse sentimento de pertença, de amar o próximo, como a gente vê aí até o próprio Papa Francisco, antes de morrer, ele sempre falava desse amor mútuo. E agora a gente vê também na fala do Papa Leão XIV, então isso a gente vê que é justamente isso, é você trazer a unidade. Eu que sou cristão, católico, participante, gosto de estar participando das coisas da igreja, então é isso que faz a gente ter o sentimento maior com a nossa pertença, esse é o amor que faz a gente fazer a diferença. Ô Lucas, é uma curiosidade minha, né? A sua história de vida é marcada por grandes desafios. Qual foi o momento assim, mais difícil que você enfrentou e como encontrou forças para superar? Olha, primeiramente a força eu sempre busco do alto. Buscar as coisas do alto. Eu falo que não existe nada que a gente não supere no alto. Eu que passei por algumas provações de saúde, eu tive um tumor no quadril, um osteoma, fiz uma cirurgia, aí peguei uma bactéria, fiz no total 43 cirurgias eu tenho na minha vida, na minha história. Então, isso faz com que você comece a superar os desafios, principalmente quando você olha para o lado, olha para o outro e fala assim, eu tenho um caminho a percorrer. Se eu for por aqui, é aquela parábola da porta estreita. Então, você for pela porta mais larga, vai ficar fácil, mas se você for pela porta estreita lá na frente, com certeza as coisas vão ser superadas. Então, o principal desafio que eu tive foi justamente o enfrentamento da questão de saúde, porque com isso acaba lhe freando, você começa a ser freado, até mesmo suas limitações, você não consegue fazer as coisas que você queria e planejou. E uma forma disso foi as eleições do ano passado, né? Porque você viveu o período eleitoral, foi candidato a vereador, e no período de campanha você também surgiu essas cirurgias, que eu até postei errado, viu, Lucas? Eu coloquei na matéria 44 cirurgias, que foi de dezembro para cá. Como é que foi, Lucas, você viver essa situação, né? Porque também não foi fácil na questão política, você foi muito perseguido politicamente, teve os adversários, vou dizer assim, começou a tentar te prejudicar, teve os processos judiciais. Então, não foi fácil superar também tudo junto. Né? Na eleição, eu achei engraçado. Eu falava, meu Deus, tu me colocou nesse caminho para ir para uma eleição e agora tu me coloca dentro do centro cirúrgico. Eu fui no centro cirúrgico 3 vezes na eleição. Verdade. Então, em 45 dias eu tive no centro cirúrgico 3 vezes. Eu fiz 2 cirurgias renal e tive que ir para lá para o centro cirúrgico para poder tomar uma medicação na coluna, que é para poder passar uma dor de cabeça que não passava de forma alguma. Então, aquilo ali, eu tinha mais convicção que Deus queria, além de mim, forças materiais, mas Ele queria que minha força espiritual, que Ele queria ver como é que estava meu espiritual naquele momento. Então, assim, a eleição para mim, eu falo que eu não fui... Algumas pessoas falam assim, você perdeu a eleição. Não, eu não fui um perdedor. Eu tenho uma convicção que eu tive vitória, eu tive êxito nessa eleição. Eu tinha uma projeção de ter aproximadamente 2.000 votos e eu tive o que eu tenho na programação. A eleição ela foi atípica. Teve vereadores que teve 6.000, 4.000, 3.000, que na minha conta, na minha mente,
teria entre 4 e 5 mil, não passaria disso aí. Só que a população, ela escolheu daquela forma, e a gente tem que entender que é salutar quando o eleitor ele escolhe, é justamente isso, é uma democracia. Então, com isso a gente faz esse bem bolado, como a gente diz, na vida política, começa a lutar pelos desafios que vão vir porventura. Só que hoje, eu falo que eu estou preparado, já aprendi como é que se faz essa campanha, e estou preparado para os desafios futuros. O que Deus quer de mim lá para frente, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: medo eu não tenho. Eu sou movido a desafios, e eu gosto de ser desafiado, principalmente quando desafia a servir, porque quando você é movido a servir, você consegue tirar aquele que está engasgado na garganta de algumas pessoas que querem, às vezes, lhe destruir, só que depois, lá no fundo, vai lá e vê, não era isso que eu pensava. Então, a gente tem muito essa linha, essa filosofia. Eu falo que se perguntar se você tem inimigos, eu não tenho inimigos. Eu aprendi uma coisa na vida, eu coloco pessoas que me machucaram, eu sempre peço a Deus, todos os dias, por incrível que pareça, eu rezo todos os dias. Primeiro eu rezo por eles, depois eu rezo pelos meus amigos. Aí, um colega meu brincou comigo, mas você reza seus inimigos? Rezo. Justamente porque quando você traz eles na oração, você consegue dar paz até para sua alma. Então, isso aí é o que eu tenho vivido e convivido. Ô Lucas, e você foi o candidato que manteve fiel aos seus eleitores. Porque mesmo você internado, foi bem, se eu não me engano, um período de uma carreata sua grande, que você fez lá na Lagoa das Batezas. Você estava internado e você não deixou a sua equipe desistir. Não, você... Gente, isso é uma autoestima, porque você fala assim, você empurrou a sua equipe, senão vai lá, me representa. E você foi. Foi o que eu falei para minha equipe. Eu falei para meu povo a seguinte frase. Eu falei com eles que vamos ser multiplicadores de Lucas. Vamos ser vários Lucas. Se eu sou Lucas, você é Lucas, todo mundo é Lucas, então nós vamos fazer isso. Um pedaço da equipe saiu. Vai todo mundo para lá, deixa eu sozinho aqui com minha família. Eu vou estar sendo cuidado. Logo eu tô na rua com vocês. E quando eu saí do Citar ao meio-dia e alguma coisa, à tarde eu já tinha uma reunião 4 horas da tarde com a equipe novamente, que foi uma reunião de entusiasmo, de reta final, e começamos tudo de novo. Eu falei, não adianta a gente lamentar. O que a gente tem que fazer agora é jogar a toalha e ir para cima daquilo que a gente acredita. E eu falo todos os dias, o medo no meio da estrada sempre vai surgir. Mas, quando você tem fé, aparece sempre uma lâmpada no meio da estrada para lhe clarear. E isso é o que eu tenho falado com a minha equipe. Lucas, eu adoro receber suas mensagens, porque suas mensagens me inspiram. Obrigado. E uma delas tem algo muito em comum comigo, que é gratidão. O que você sempre costuma dizer na sua história que é um legado de gratidão. O que significa, na prática, viver com esse sentimento diariamente de gratidão? Olha, eu tenho sempre dito isso, que a gratidão, para mim, ela é uma das coisas que mais é o sentimento que a gente tem a pertença. Erzin falava uma frase comigo sempre isso: meu filho, não seja você transmissor de notícias ruins para ninguém. Se a notícia for boa, você dá. Se a notícia for ruim, você guarda para si e deixa o barco tocar. Então, eu tenho essa gratidão à vida, a Deus, primeiramente. As pessoas que estão ao meu redor, muita gente, você precisa de ver, senhorinhas, idosos, crianças, pessoas que participaram da nossa campanha. Foi muito bonita, assim, eu recebi muitas mensagens, recebi muitas flores, recebi mensagens de força, de entusiasmo, e gritando assim, vamos para frente, a eleição é isso. E eu tenho essa gratidão na vida justamente por isso, que só em a gente estar aqui respirando, já é uma gratidão. Quando eu acordo de manhã, que eu falo, meu Deus, obrigado por mais um dia, por estar respirando, por estar pisando, que eu peço ao Espírito Santo de Deus a passar na frente, na minha caminhada, que não seja eu mais pisar naquele local. Eu sempre falo isso. Onde eu tocar, que seja tocado o Espírito Santo. Onde eu pisar, que seja pisado o Espírito Santo. Então, isso para mim me deixa muito feliz com essa questão de uma frase que o Monsenhor Jonas Habib falava muito: aguenta firme. Vai aguentar firme, porque o barco somos nós e Deus é o mar. Então a gente já está em alto mar, não dá mais para voltar. Então a gente não pode olhar para trás. É a mesma coisa de pegar no arado, olhar para frente e esquecer que existe uma barreira lá no fundo. Eu sempre falei isso, ontem mesmo eu tive com a prefeita Sheila falando justamente isso, dessa questão de a gente ter a coragem e a perseverança. Quando a gente olha na vida da gente, olha aquela lagoa,
quando a gente vê que tinha uma lagoa escondida debaixo de um bocado de tabua, que estava escondida, ninguém sabia. Tinha crianças que não sabiam. Se você pegar esses adolescentes que tem agora, ninguém conhecia. Então, hoje você tem uma lagoa que está sendo revitalizada, que hoje tem passos largos para ser um dos lugares mais bonitos de Vitória da Conquista. Então, só em cima disso aí você já consegue ter a pertença de gratidão. Para mim é muita gratidão, porque quando eu vi uma banda torcendo a favor, outra banda torcendo contra, e eu no meio, e eu falava, meu Deus, quem vai vencer? E ali indo. Amigo e Davi Golias. Então, eu falei assim, nós vamos vencer, porque eu coloquei primeiramente nas mãos de Deus e Ele vai me ajudar a fazer que isso aqui aconteça. Um dia uma máquina atolou lá, ficou até a tampa. E aí aquela situação eu falei, e agora? E aí foi gente, veio máquina de tudo quanto é tipo pegar. Eu falei assim, só vai sair quando a gente clamar ao Senhor, porque não adianta. As coisas vai vindo alto. Quando foi no final do dia, chegou um mecânico, que ninguém dava nada por ele. Todo mundo tava mexendo. Tinha gente que assim, fazendo os outros. Os graduados da mecânica estavam todos lá. Chegou um mecânicozinho bem simplesinho. Ele falou assim, ó, vamos fazer isso, que a máquina sai. Aí ele entrou na máquina, pegou, ligou a máquina, puf, tirou. Aí todo mundo, ele tirou a máquina. Eu falei, isso aí são anjos que Deus manda pra gente em forma de pessoas. Então a gente tem que ser grato dessa forma. Então, é isso que é gratidão. É você agradecer todos os dias. Só em estarmos aqui agora, nesse programa, é gratidão. Para mim, gratidão é dessa forma. Então, isso tudo, a gente sente a pertença da gratidão. Você vê a prefeitura com quase 10 mil servidores que estão servindo agora uma comunidade inteira dentro da cidade. Então, somos gratos pela vida de cada um deles. Então, as pessoas, elas acham que gratidão é só quando você ganha um copo, um objeto, qualquer que seja. Não, gratidão é você ter aquilo que você menos espera, é no simples. É o gesto simples que acontece as coisas. Então, isso é gesto de gratidão. Lucas, em uma de suas mensagens, eu não me recordo assim, exatamente as palavras, mas você falava que aquele momento que você estava no hospital, que você teve um momento de silêncio, de ficar sozinho, de refletir. O que aquele momento trouxe hoje para um novo Lucas? Esse momento eu falei justamente isso. Foi o meu silêncio e ouvi o que Deus queria de mim. Foi. Uma das coisas que eu mais ouvi no sussurrar de Deus, eu usei esse termo, sussurrar de Deus. Deus sussurrando no meu ouvido e falando bem baixinho, filho, o perdão é a sua cura. Então eu falei assim, a partir de hoje eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. Eu não tenho hoje, Lu, ninguém na minha lista que eu considerava como meus inimigos. Ninguém. Todo mundo que me machucou, eu perdoei. Todos. Todos. Aqueles da maior ofensa à menor. E eu coloquei isso desde lá de dentro. Eu falei assim, o perdão está saindo a partir de agora. E eu não vou voltar atrás do que é perdoar. Então, eu aprendi isso. Coloquei o perdão e assim eu fui sentindo bem melhor. É como se você tivesse assim, tirado uma carga das costas, aquela respiração profunda e gritar assim, pronto, eu perdoei, agora eu posso seguir o meu caminho, que com certeza Deus vai ter projetos melhores para mim. E assim foi o que aconteceu. Deus foi me mostrando muitas outras coisas e as coisas foram acontecendo de acordo com o que nós semeamos. Ô Lucas, eu não estou nem conseguindo seguir muita pauta, porque às vezes no momento a gente sabe diferenciar, descobre quem são os nossos verdadeiros amigos. É no momento da dor. Da dor, do silêncio. Né, que você mais precisa. Nesse período que você esteve hospitalizado, você conseguiu identificar quem são seus amigos verdadeiros e seus amigos que só te procura quando tá tudo bem? Lu, eu falo que no silêncio você descobre tudo. Verdade. O Evangelho fala que vá para seu quarto, ore para o Senhor que está no oculto, que Ele vai te dar as bênçãos, não é assim? Então, eu deixei isso para me ver justamente as pessoas que caminhavam comigo. A ligação, a mensagem, as pessoas que estavam ao meu lado. Então, hoje eu sei tirar o joio do trigo. Hoje eu sei diferenciar quem é quem. Então, para mim, foi uma das coisas que mais me deu força e ânimo para poder superar a dificuldade, principalmente da dor. Porque quando você está com dor, você não consegue respirar, você não consegue pensar, você sai de si.
você está sentindo dor. Então, o remédio, ele passa... você tomava morfina e a morfina era como se fosse água. Não passou. Tinha momentos que eu falava assim, você aplicou realmente essa morfina? Ou você está fazendo um placebo, que é a forma que a medicina fala para ver se o paciente está desmamando ou não da questão das medicações. Eu falei assim, isso não tá, eu não senti que esse remédio está fazendo efeito, eu estou sentindo a mesma dor. Então, isso vem fazendo com que a gente consiga ir melhorando e começando a respirar e entender que o plano de Deus era justamente aquilo ali. É você passar por aquele calvário e conseguir trazer tudo de novo. Eu falei que eu comecei a quaresma antes da quaresma. Então, meus 40 dias de deserto foi antes dos 40 dias de deserto, para que eu estivesse preparado para receber a quaresma que estava por vir. Então, isso tudo fez a diferença. Então, eu sinto isso, que eu posso confiar em banda A, banda B, e eu já sei quem é cada pessoa e quem é que eu posso confiar. Então, isso aí, para mim, é uma das coisas que me fez a diferença, e eu tenho isso como convicção de quem são aqueles que realmente tiveram. Não que falar assim, porque fulano não lhe visitou, ele não é seu amigo, de forma alguma. Nem todo mundo gosta de hospital. Nem todo mundo gosta de velório. Então, são essas coisas. As pessoas têm que respeitar também o direito do outro. E nem porque não te ligou que não está com você, de forma alguma. Mas você sabe. Eu via mensagem, que como meu Instagram, quem opera é os meninos, então assim, eu via várias mensagens, eles mandam mensagem, assim, quando tem mensagem interessante, eles faziam print e me mandavam. Tem essa mensagem aqui. Aí você via pessoas assim, aí quando você olhar, é dona fulana lá de tal bairro, era dona ciclana ou seu ciclano lá de tal bairro. Pessoas que você via que escrevia aquilo ali do coração. Eu estou em oração, eu estou em campanha na minha igreja, eu estou fazendo oração por você, meu pastor orou por você, eu posso levar meu pastor até você. Então, isso tudo, se eu fosse levar a quantidade de pastores que queriam orar lá no hospital, então ia ter fila de pastores. Da mesma forma de padres que tiveram lá. Então, assim, eu falo todos os dias que eu sou agraciado pela misericórdia de Deus justamente nisso. Então, e com isso criaram um grupo de oração para a saúde de Lucas. Então, ali eu tinha um grupo que as pessoas estavam orando por mim. Então, isso tudo fez com que você saísse do seu conforto, sua zona de conforto. Eu falo isso, que para você ouvir o sussurrar de Deus, você tem que sair da sua zona de conforto. E isso faz com que a gente fica mais, com amplitude maior para poder servir a população, como eu estava já ansioso para poder estar servindo o nosso povo. Então, é dessa forma que eu senti o desejo de poder fazer. Eu fiquei imaginando, falei assim, Lucas, lá no hospital, porque você é muito imperativo. Você, ninguém te segura, né? Você proibir, então, não dá certo. Mas, Lucas, como você percebeu que sua história pessoal poderia impactar a vida de outras pessoas? Porque a sua história... Gente, não é fácil você encarar 43 cirurgias. UTI, entubou também, não foi isso que eu fiquei sabendo. Então, como é que você vê essa história sua de vida impactando a vida, mudando a vida de outras pessoas? Justamente isso. Quando a gente lembra do Calvário, a gente lembra a cruz, né? As dores que Jesus sentiu naquela cruz, eu falo sempre isso. Vai ter sempre alguém para interceder por você. Aí você fala assim, você está bem aqui agora, igual eu estava, na hora baixou uma taxa, quando eu vi, eu já estava indo para UTI. Quando eu vi, eu já estava recebendo tudo. Quando eu vi, já está tudo acontecendo. Então, assim, as coisas foram muito rápidas. De UTI, eu falo que eu conheço UTI já várias vezes, que já fui para UTI várias vezes. Então, isso para mim traz a diferença do que as pessoas podem sentir. Qual o sentimento que o outro sente? É você sentir a dor do outro. É você se colocar no lugar do outro. É por isso que eu falo todos os dias. Eu tenho uma filosofia de vida para mim, principalmente quando eu envolvo a questão de trabalho. Eu falo que você tem que trazer o servidor público na condição que ele precisa, do conforto, da mesma forma que você traz. Eu falo todos os dias, do jeito que eu trato o coronel Ivanildo, que é o chefe da Casa Civil, eu trato um gari que está ali trazendo todos os dias a limpeza das nossas ruas. Porque para mim não tem diferença nenhuma, eu falo que todos nós somos iguais. Então isso para mim faz diferença, é você sentir que o outro é igual a você. Tem um filme que Lázaro Ramos fala com um menino que fala assim, o negro não sente a dor
igual o outro, se cortar não vai sangrar igual o outro. Então, assim, é a mesma coisa. Então, todos nós somos iguais. A diferença é que tem pessoas que elas acham que são superiores. E nisso, a gente não consegue levar também a nossa essência para o outro. Então, eu falo todos os dias que o nosso exemplo, ele arrasta as pessoas. As pessoas, ela começa a caminhar. E assim, eu percebia isso desde quando a gente estava limpando a lagoa. Aí o povo, negão da lagoa, aquele pra mim era uma autoestima. Eu não tinha vontade de ir pra casa. Não tinha um pingo de vontade, porque eu queria estar colado com a população o tempo todo. Que era de segunda a domingo você justamente, na lagoa, porque... Aí teve um dia que a Sheila ligou pra mim, a Sheila foi lá de manhã, no domingo de manhã. Ela falou assim, moço, vai pra casa, hoje é domingo. Eu falei, prefeita, isso aqui é tão gostoso de trabalhar. Pergunta aos meninos se eles querem ir embora. Ninguém quer ir embora. Não é pela questão da hora extra que o funcionário vai ganhar, é a questão de sentimento. A gente tinha uma lagoa que a gente queria deixar aquilo ali bonito, só que você olhava o sangrador correndo risco de romper pela questão da quantidade de tabua que estava vindo de lá para cá porque estava chovendo. Então, vamos cair para dentro. Todo mundo topa. Então, fizemos lanche na noite, fizemos fogueira, foi uma noite maravilhosa, nós passamos a noite toda na lagoa. Um trabalho em equipe. Com trabalho em equipe, justamente. E ainda tem muito o que fazer ali ainda, não tem, Lucas? Tem muita coisa para fazer ainda. Nós estamos fazendo a terceira etapa, vai fazer a terceira etapa agora no segundo semestre. Nós estamos limpando já a lateral, onde ela, não sei, é um negócio impressionante. As tabuas, elas crescem muito rápido. Muito rápido. Então, assim, as máquinas estão a todo vapor, como diz a população, está roncando lá, mas a população ela só consegue perceber que está fazendo alguma coisa quando já começa a colocar tinta. Que a obra está a todo vapor. Só que a pessoa só sente mesmo que começou a obra quando ela vê já concreto, não sei o coisa. Então ela não entende que existe uma fundação, existe um negócio. Então tudo isso é um preparo para que aquilo ali aconteça. Então, assim, ao lado de lá, nós já aterramos, que era uma dificuldade grande que tinha que aterrar. Foram mais de 1.500 caçambas de entulho que nós tínhamos jogado lá de lá para poder justamente fazer o barranco para poder sustentar, onde a população vai poder tirar a foto do pôr do sol. Então, você vê que isso tudo foi dificuldade. Então, não foi um negócio que foi do dia para a noite. Foi caçamba atolando e máquina tirava e pega a máquina, não sei o que. Isso tudo fez a diferença. E hoje a gente vê que eu falo que eu não tenho da equipe que trabalhou na Lagoa, eu não considero como colega de trabalho, eu considero como amigos. Nós fizemos uma grande amizade. Então, assim, quando eu via colegas do DESERG, da mecânica, ir lá me visitar no hospital, aquele para mim era um sentimento maravilhoso. Você olhava assim e falava assim, o simples veio. Rio Grande não. Rio Grande não. Então, você sente dessa forma. Então, aí você começa a ver de onde é que saiu e de onde é que está cada coisa. Então, por isso que os ciclos às vezes vai fechando. Porque às vezes você precisa fechar um ciclo para Deus abrir outro, justamente. Né? E aquela Lagoa das Bateias, Lucas, é sua cara ali. Porque eu cubro os eventos, o campeonato municipal, dos servidores lá nos finais de semana, e ele lota, aquela arquibancada enche de pessoas que leva as crianças, o público para todas as idades. Todas as idades. Brinca ali, os meninos ficam à vontade, piquenique nos finais de semana, que a Zona Oeste não tinha. Justamente. Eu conversei com uma moradora lá, ela falou assim, olha, até os terrenos aqui foi valorizado. Muito. Terreno aqui, procura um e vê se você acha. Se você achar, é muito distante, e mesmo assim, o valor passa de 170 mil reais. Pois é, nós quando chegamos lá, era um terreno barato. Né? Quem comprou na época, comprou. Inclusive, achei engraçado que tinha um terreno ali nas mediações da Lagoa mesmo, ao redor ali. Estava oferecendo os terrenos por 470 mil na época. Aí, 1.500 metros quadrados, tal. Aí, quando foi agora, eu perguntei, e aí, já vendeu o terreno? Não, eu tô pedindo 1 milhão. Aí eu achei interessante, eu falei assim, poxa, a água aumentou o crédito para ele. Aí eu já achei 900, só que eu vou ver se eu vendo por 1 milhão. Então, assim, ele saiu de 400 para 1 milhão. Para 1 milhão, valorizando. Então, isso tudo já traz com que a população ela consiga saber que você deu vida àquela região ali. Igual a música fala, ainda tem vida aí. E realmente, ali tem vida que estava faltando, as pessoas estavam sentindo falta de algum espaço de lazer. Porque eu falo todos os dias, a Olívia Flores
é uma grande avenida, onde as pessoas caminham nela. O Parque das Bateias não, é uma área de lazer. É diferente da Lagoa das Bateias, da Olívia Flores. Porque a Olívia Flores é uma grande avenida onde carro tá para lá e para cá e as pessoas passam ali, tá respirando o ar dos carros. A Lagoa das Bateias não, a Lagoa das Bateias é um parque ambiental onde a população tem um ar totalmente diferente. Você pode pegar a questão de medir a umidade da Olívia Flores e medir a umidade da Lagoa das Bateias. Que aí você vai ver a diferença que é. Então, isso tudo traz uma felicidade. É igual quando o povo fala assim, a nova Olívia Flores é a Avenida Brumado. De forma alguma, é a nova Avenida Brumado. Eu não considero lá a nova Olívia Flores. Lá eu considero a Avenida Brumado. É a Avenida Brumado. Lá não tem nada de Olívia Flores. A Olívia Flores está lá. A gente tem que tirar esse negócio. A população do lado de cá tem esse sentimento que as pessoas colocam como se cá fosse inferior. Eu lembro a frase do Padre Valdo falando no final da festa no final do aniversário da cidade, do ano retrasado, que ele falava que as pessoas tinham que, para Sheila, não dividir a cidade com a Avenida Integração, que fosse uma cidade única. Não fizesse mais pro lado de lá, nem mais pro lado de cá, fizesse tudo igual. Que as pessoas pudessem sentir a igualdade. Isso tudo fez o sentimento. Então, assim, se você for pegar a quantidade de obras que Sheila tem do lado oeste da cidade, você vai ver que a cidade, ela desenvolveu muito do lado oeste. Muito. E ela está entregando muitas praças, entendeu? Né? Porque as praças eram tudo abandonadas. Justamente, as praças é onde a população vai. Não é? É onde a pessoa tem um direito de voltar os casais namorados, que hoje ninguém namora mais em praça. Não, verdade. Que antigamente todo casal ia para uma praça. Você viu um casalzinho namorando na praça, hoje não vai. Hoje não tem mais sentimento de pertencer àquela praça, igual a Praça Tranqueiro Neves, que a população vivia muito. Ainda vão, mas não é igual antes. Antigamente você tinha esse povo o público mais frequente. Quem é mais antigo aí vai lembrar que tinha os públicos frequentes, aqueles bancos. Então hoje não tem mais igual era antigamente. Então isso tudo a gente vê. E ela já está querendo trazer essa época para cá, justamente, né? Para ter mais espaço. Lucas, você vem se destacando como uma liderança comprometida com Vitória da Conquista. Quais são os seus projetos futuros como liderança? Não desiste de ser vereador não, viu? Porque foi por pouco. Eu falo todos os dias que o meu sentimento maior é servir a nossa cidade, seja onde for. Seja na assessoria da prefeita, como estou, seja na Câmara, onde quer que eu esteja, eu estarei servindo. O meu maior foco, eu sempre digo isso, que é você criar projetos que você beneficie também o servidor. O servidor público, eu falo que eles precisam voltar à essência daquilo que eles perderam. Tem muita gente que tem, exemplo, motorista. Eu sempre falo da valorização de cada um. Um motorista que dirige um ônibus que leva 40, 50 alunos e um motorista que dirige um carro pequeno, ele não pode receber o mesmo valor um do outro. Um tem responsabilidade maior do que a do outro. Então isso aí, a gente precisa fazer essa questão da meritocracia e a questão dos direitos de cada um. Então isso, para mim, é uma das coisas que venham na minha cabeça e eu tenho certeza que Deus vai me dar a oportunidade de um dia criar esse projeto, se não criarem antes. É um dos projetos que eu tenho, é justamente isso, a valorização do servidor público e a questão de cuidar das pessoas com falta de acessibilidade, que eu falo que é a questão do paciente autista, do paciente deficiente físico, é você cuidar uma unidade justamente de acolhimento para aquelas pessoas e que seja construída na zona oeste da cidade. Hoje nós temos mais de 5 mil crianças e adultos com síndrome de Down e autismo. Então, assim, misturaram tudo. Botaram as CIDs todas vinculadas. Quando não tinha CID nenhuma, virou autista. Então, assim, a gente precisa de algum lugar que diagnostique aquela pessoa onde tem ali um neurologista, um neuropediatra, tudo certinho para justamente as crianças e as pessoas terem essa questão. Eu tenho cobrado, inclusive, muito de alguns deputados que invistam, que coloquem emendas aqui dentro do município, justamente para que o município faça. Porque se você cria um espaço como esse, você traz vida para esse público. E esse público, eles precisam disso. Eu falo todos os dias, quando você chega na Olívia ali,
ou na própria Lagoa das Bateias, que você vê um público autista fazendo um piquenique que vai lá, quantas crianças você já sabe logo, esse é autista. Ele vem falar com você, ele sai do lugar onde ele está, ele lhe abraça e você fala assim, esse é do público autista. Então, assim, é justamente essa questão. A questão do servidor público que tem a criança com autismo, receber um incentivo para poder ter uma força maior. Eu acho que isso não pesa nos cofres públicos, não pesa. E foi uma de suas pautas, não foi de campanha. Justamente. Então, isso tudo está dentro do meu projeto. Eu acredito muito, mesmo conversando com Sheila, acredito que a gente vai conseguir fazer, mesmo sem estar... como meu amigo Ricardo Babão falava quando ele estava sem mandato, vereador sem mandato. Então, eu quero ser esse. Um vereador sem mandato a serviço da população. É o que eu estou fazendo. Cuidando do povo e cuidando do minha gente da forma como tem que ser. Ô Lucas, falando do governo da prefeita Sheila Lemos, eu esqueci o nome da Secretaria de Jeane. Secretaria de Governo. Secretaria de Governo, ela vem trazendo engajando a população dentro das decisões políticas da cidade, que isso é uma novidade, né? Porque não tinha esse engajamento, porque Sheila, do lado dela, não como prefeito, do ser humano dela, ela é povão. Não prende ela nos lugares, não, ela gosta de ficar bem à vontade. E esse engajamento dela, o que você, na sua opinião, assim, o que você acha desse engajamento da população com ela, assim, mais participativa do que antes? Porque antes ela tinha um público mais reservado e agora o povo está mais para cima, principalmente as crianças, viu? Olha, eu falo que a prefeita Sheila, ela tem uma diferença de alguns políticos, que ela é dada, ela é aberta. Então, assim, as crianças, quando Sheila chega nos lugares, as crianças vão para cima. Você vê o adulto, todo mundo quer tirar uma foto. Eu brinco que tem uns 2 servidores aí, comissionados, que já deve ter umas 1000 fotos com Sheila. Eu falo que toda hora que chega Sheila, quero uma foto. Aí até brinco com ela, falo assim, essa já tem umas 1000 fotos com você. Então, esse sentimento da população ter uma prefeita próxima é justamente isso. Aí você vai lá no governo, que era o nome do governo passado, governo para pessoas. É justamente isso. Prefeita para povo. Prefeita de povão. Onde a população está, onde a prefeita não tem medo de ir até a população. Foi igual, tinha um dia que ela tinha que ir em algum determinado bairro aqui, e aí falaram com ela. Conquista. E aí falaram para ela que ela não deveria ir, porque como lá estava muito buraco, e o povo ia hostilizar ela. Ela falou, não, eu vou falar o que a população aguarde. Chegou lá e falou, que foi no Bateias 2, que ela falou, eu vou asfaltar o bairro todo. Você tem que esperar a chuva passar. Antes da chuva passar, eu não consigo fazer nada. Então vamos aguardar a chuva passar. O dinheiro já está aprovado. Falta agora a chuva passar. Que nós vamos colocar a máquina. Passou a chuva, veio o sol, logo em seguida as máquinas já estavam lá fazendo a questão da macrodrenagem do bairro, que a gente pode dizer que está um espetáculo de bairro. Então você já vê que o impacto para a gente que está aqui embaixo na lagoa já é outro. A gente que estava cá, a gente recebia aquela chuva todinha que estava saindo do morro, vinha cá para baixo. Aí ali virava um panavoeiro de terra que ninguém podia passar. Só via carro atolado na própria Lagoa das Bateias. Porque essa água vinha lá de cima. Agora não. A drenagem foi feita e aí a gente olha a questão da Secretaria de Infraestrutura que teve esse cuidado com a questão da drenagem correta lá para cima. E aí a gente vê que diminuiu o impacto. Isso tudo faz com que traga a população. Por isso que a população deu a credibilidade e fez com que ela fosse a prefeita reeleita no primeiro turno com uma votação que ela teve. Então, assim, não foi porque ela fez a votação que ela é bonita. Ela fez porque as pessoas reconheceram o trabalho dela. Então, isso tudo faz diferença. Então, essa forma como ela fez Conquista caminhar e acelerar, não acelera a Conquista, e a Conquista está sendo acelerada, então, justamente isso. Então, ela teve isso aí, então ela tem como dizer, eu sou a primeira pessoa a ser reeleita no primeiro turno dentro do Estado da Conquista. Então, ela tem essa identidade. E o bom é que ela não promete, ela faz, né? A promessa ela não faz. Não faz, não. Não promete, não. Ela vai lá e faz. Lucas, é uma curiosidade do público, né? Como é que é Lucas Batista fora da política e o que gosta de fazer nas horas livres? Conta esse lado seu aí, porque eu só estivesse trabalhando e dentro da política eu já sei que é o que você gosta. Olha, eu adoro churrasco. É uma das coisas que eu gosto. Eu falo que... Agora eu sou caseiro. Eu gosto de casa. Eu não gosto de... Você não me vê em bar, eu não vou pra bar. É a coisa mais rara do mundo você me ver em um bar.
Quem me vê em um bar, pode tirar uma foto, que é prêmio. Porque eu não vou, eu não gosto. Não é porque eu gosto de um ambiente que eu consiga ouvir as pessoas. Onde as pessoas estão lá com som alto, gritando, não sei o que, eu não consigo. Eu falo que, até brinco, eu falo que tem um pouquinho de autismo dentro de mim. Porque eu não consigo ficar num lugar que faz muito barulho. Então eu quero estar em um lugar onde eu consiga escutar quem está falando comigo e as pessoas estão do meu lado, para a gente poder negociar. Então, até dentro de casa, quando as pessoas, meus amigos vão para lá na minha casa, que a gente começa, que vai assar uma carne, eu falo, tu vai para a churrasqueira. E outra, vai lá e você mesmo pega essa bebida, você não tem empregado aqui não. Então, isso aí traz para mim um sentimento de estar próximo daqueles que a gente gosta. E eu sempre falo, eu gosto de receber pessoas na minha casa. Eu falo sempre isso. As pessoas, eu gosto que elas vão na minha casa. De vez em quando eu convido Sheila para casa, aí ela vai, Clara, a filha dela, a gente vai para lá e aí começa a falar tudo. A gente fala tudo, menos de política. A gente não toca em assunto de política. Nada de trabalho. Eu falo, é proibido falar de trabalho aqui. A gente não pode falar de trabalho. Ninguém vai falar de trabalho. Vai falar de tudo aqui. Fala de namoro, fala de tudo, do casamento, do que vai acontecer, mas não vamos falar de trabalho, porque nós estamos aqui em confraria, em confraternização. Esqueça isso aí. Gosto de estar nas minhas missas. Eu gosto de ir à missa todos os domingos. É uma das coisas que eu tenho particular, que eu falo que você se alimentar da palavra para poder entrar com a semana bem. Gosto de receber convites, tá aí, eu vou em tudo. Vou em tudo. Tudo. Me convidou, eu tô indo. Vamos num culto? Vamos. Tô lá. Vou celebrar com as pessoas. Você acompanha muito a prefeita em várias... Eu vou, e vou porque eu gosto. Inclusive, não é porque... porque tá lá para aproveitar. Eu não... Pra você ter ideia, teve, no período da campanha, teve vários convites para ir em várias igrejas. Eu falei, eu não vou. Você sabe por que eu não vou? Porque eu não ia na sua igreja antes da período eleitoral. Passou a política, pode me chamar que eu vou. Ganhando ou perdendo. Porque as pessoas têm que entender que a gente vai para um lugar, não é com interesse de alguma coisa. Até as pessoas vão começar a olhar para você de forma diferente. Olha lá, tá aqui por causa da política. E eu não gosto disso. Eu quero ir para os lugares que as pessoas sintam bem na minha presença. Então, a minha presença ela tem que ser aquilo que a gente acredita. Então, fui em várias igrejas, jantei com vários pastores, tive a oportunidade de conversar com N padres, mas sempre respeitando a questão do espaço de cada um. É o que eu falo sempre isso. Então, o Lucas, que está fora das horas de trabalho, é isso aí. Que gosta de estar participando, gosta de viajar, gosta de viagem, gosta de conhecer lugares novos. Então, isso tudo... eu gosto de conhecer o mundo. Eu falo que Deus me deu o mundo inteiro para mim e eu não vou deixar de usufruir aquilo que Ele me deu. Então, eu tenho que estar em todas as partes. Ele que me deu. Então, assim, a beleza natural de cada coisa. Você sai do Brasil, você vê coisa bonita, você vê um Brasil inteiro. Olha o Brasil é muito lindo. Se você conhecer o Brasil, as pessoas, eu falo todos os dias, eu conheço todos os estados do Brasil. Todos os estados. Eu tive em todos os estados. Na época eu fazia parte do Demolei, da maçonaria, e aí eu estava como secretário nacional. E aí eu pegava e ia todo final de semana com Yuri Durval, filho de Alexandre Nacrilux, que a gente ia. Yuri é o mestre e eu era o secretário dele, então a gente ia para todas as reuniões. E aí perguntar assim, o Acre existe, a Amazônia existe, e é longe. Você atravessar aquele negócio, você via, dá trabalho, 4 horas de relógio ali dentro. Então isso tudo faz a diferença, que as pessoas falam assim, o Brasil é grande. Então para você conhecer esse Brasilzão, meu Deus, faz diferença. Eu falo que Rondônia mesmo, meu Deus do céu, uma balinha de cupuaçu que eu comi lá, eu tenho uma saudade daquelas balas, então você volta lá para trazer as balas. Pois é, e gosto de chocolate também, adoro chocolate. Lucas, eu quero aproveitar que você falou de Ana Clara e dar um abraço atrasadíssimo de aniversário para Karine Lemos. Fez aniversário, se não me engano, foi no sábado. Foi dia 20, Foi no sábado, parabéns, Zilcal. Deus continue te abençoando. Vou mandar um abraço pra Karine, eu vou falar com ela. Lucas, eu já tô no horário de outro programa já. Vamos encerrar. Mas eu tenho uma pergunta ainda, viu, Dan? Segura aí, Dan. Além da prefeita Sheila Lemos, quem foram as pessoas que mais influenciaram na sua trajetória política? Olha, eu tenho Erzen Guzmão, que é uma das pessoas que me incentivou muito. O ex-governador Paulo Souto. Eu estagiei no gabinete Paulo Souto. Pensa num cara simples e sério, é Paulo Souto. As pessoas veem assim, na época era Flamarion, que era o chefe de gabinete dele, era da Serim, na realidade, e era lá,
Então eu estava naquele entusiasmo ali. O próprio senador Antônio Carlos, que ele pegava em minha bochecha e falava assim, era gordinho, e ele falava assim, você vai ser o futuro do Brasil. E aquilo ali para mim era um entusiasmo. Minha própria família, né? Eu tenho muitos da família que participou de criação de cidades, por exemplo, També mesmo, que tem meu bisavô Iozinho Guzmão, Ataliba. Então, essa turma toda que construíram e També, a metade de També era uma fazenda. Então, foi construindo e hoje é aquela pujança que é. Então, a gente vê esse crescimento. Então, eu tenho isso comigo, que a gente só constrói aquilo que a gente planeja. Então, para mim, é a diferença daquilo que a gente faz todos os dias. Então, eu falo que quando eu coloco Deus na frente dos meus projetos, Ele faz com que as pessoas que eu tive um olhar voltado para a política, aí tem Moacir também, de També, Moacir Andrade, que eu falava que era um excelente gestor, Cléa Malta, que a gente vê a questão da serenidade dela. Aí tem meu amigo Josué, que eu falo todos os dias para ele que ele é uma máquina viva, que tudo ele tem uma resposta para a gente poder colocar dentro do nosso quebra-cabeça. Eu falo que quebra-cabeça diário é isso, inclusive ele me assessora, é justamente que às vezes ele, não, vai por aqui, diminua, não, desacelera, não, você foi áspero, vá lá e conserta, você falou foi bruto, foi... Então, isso tudo traz a diferença. Então, para mim, é uma alegria muito grande. E já aproveitando e agradecendo, né, que nós estamos pegando no outro programa. Tá, vou encerrar já, pode... Agradecer você, Luciana, por esse convite. Eu falo que esse convite deixa a gente mais feliz em saber que temos pessoas que cuidam do que a gente pensa. Está olhando para a gente e aí consegue trazer, porque tem quantas pessoas que poderiam estar numa bancada dessa aqui sendo entrevistado também, e às vezes a gente não consegue enxergar dentro da sociedade. E isso, para mim, é uma alegria muito grande. Eu sempre falo isso, que eu vivo a questão da prosperidade nesse sentido. Então, eu agradeço essa rádio que está sempre a serviço da comunidade conquistense, levando a notícia em tempo real. Eu falo que com serenidade, eu falo que isso aqui é um lugar que a gente sente bem. Eu só brinco, o problema é que só é as escadas. Mas o resto a gente pode ficar tranquilo que depois vai pro ar-condicionado. Então isso aí faz a diferença. Agradecer a você, desejar a você sucesso, que Deus abençoe esse projeto seu, que possa ir para mais longe, levar essa palavra sua para mais pessoas. Eu falo isso sempre. Não deixe de sonhar naquilo que você planejou, porque o plano está sempre aí. Como disse meu senhor Jonas, aguenta firme, que as coisas vão sair e a gente vai conseguir vencer todos os obstáculos. Então, é isso aí, no dia de hoje. Amém. Muito obrigada, Lucas, por ter vindo. Estou sentindo muito sua falta lá na Lagoa, viu? Pois é, mas já estamos lá já. Pois é. Estamos lá, já estamos na parte de baixo, já estamos na frente daquelas quadras ali, você vê que já tem a Soriana naquela parte de baixo ali. Então, a gente já está lá. Então, eu já vou fazer um compromisso com os nossos ouvintes e você que acesse o Portal Notícias Bahia, que eu vou estar acompanhando o Lucas Batista, viu? Eu vou estar trazendo novidades dele, vou estar acompanhando o trabalho dele, eu vou estar na cola dele agora. E agora que ele já está de alta, já está recuperado. Lucas, eu quero agradecer a sua equipe que esteve com você na política, Obrigado. Que acreditou em você, que não desistiu. Então vamos me ajudar a lembrar o nome deles, que eu estou lembrando aqui de Zene Santos, de Leonda, de Letícia. Tem Mona Lisa, tem a Islan, Josué, que me dá assessoria ali. Aí tem os meninos Isaac, Quirino, tinha Saul, Lito, meu querido amigo Silveira, essa turma que estava comigo o tempo todo, que não deixou. E uma gama de colegas trabalhadores da prefeitura que, assim, até mesmo por questão de preservá-los, no trabalho, eu nem gosto de citar nome para não ser prejudicados por outros colegas que às vezes não entendem o sentimento das pessoas querer fazer a sua vontade. Então, eles todos sintam-se abraçados. Minha equipe de motoristas, que eu falo todos os dias que são a equipe que leva a notícia para a conquista dentro dos carros.
porque eles estão todos os dias para cima e para baixo dos seus alunos, com a questão do pessoal do SAMU 92, que está aí para cima e para baixo. Tem um motorista desses aí que dá 200 viagens num dia, brincando. Então, isso a gente tem esse cuidado. Então, para mim, é uma alegria muito grande de poder agradecer essa turma toda. Eu tive a oportunidade de agradecer um por um. Eu fiz uma reunião na minha casa na terça-feira, logo após a eleição. Fiz questão de entregar a cada um uma plantinha e falei que aquilo ali era uma semente que a gente estava plantando para o futuro. Então, quem sabe o futuro não está em 2026, viu, gente? Pois é. Fique ligadinho aí. Porque se o Lucas não for candidato, não tem problema, ele vai apoiar alguém. Pois é. Ele nunca, da política ele não vai sair. De jeito nenhum. Então, estamos encerrando aqui mais uma edição do Portal Notícias Bahia. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de sempre. Continue ligado nas nossas redes sociais, @Portal Notícias Bahia. Essa entrevista de Lucas Batista eu vou postar lá, viu? Nas nossas redes sociais. Então, mande suas sugestões, participe conosco. Lucas, eu nem terminei de te perguntar tudo, mas eu vou guardar a matéria para você voltar aqui novamente para falar, porque nós vamos trazer muitas novidades ainda de Lucas Batista. Dan, muitíssimo obrigado. E amanhã eu estou de volta, mas não aqui no Portal Notícias Bahia, na Rádio Chofei, com a companhia dos rodoviários, amanhã pela manhã, meio-dia. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Duas e 16. O colesterol alto pode matar e os cuidados devem começar na infância para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Você já parou para pensar que a corrupção pode estar em vários lugares, inclusive no seu dia a dia? Quando furamos uma fila, por exemplo, corrompemos os direitos de quem está na nossa frente. Quando avançamos o sinal vermelho, corrompemos as leis de trânsito e botamos em risco a vida de outras pessoas. Quando adquirimos TV fechada pirata, estamos transgredindo as leis. A corrupção também desvia verbas da saúde, da educação, da segurança pública. Demais áreas também são afetadas pela corrupção por falta de investimentos. Não importa o tamanho e o lugar, é tudo corrupção. Você denuncia e o Ministério Público atua. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam